Imagine que você está com fome e quer comprar pão para o café da manhã. Você sai de casa e caminha até a padaria. Você compra o pão e volta para casa feliz e satisfeito. Agora imagine uma segunda situação. Você sai de casa para comprar pão, mas no caminho até a padaria é assaltado por um bandido que te rouba o dinheiro. Ele foge e você volta para casa sem dinheiro e sem pão. Sabe qual é a diferença entre a primeira e a segunda história? Essa diferença é justamente sobre a técnica narrativa da qual vamos aprender hoje e que é fundamental numa história: o ponto de virada. O ponto de virada é uma arma fundamental para um roteirista ou escritor de histórias e ele deve acontecer para que o público continue engajado. Nas palavras de Sid Field, em seu livro Manual do Roteiro, ponto de virada é um incidente ou evento que engancha na ação e reverte noutra direção. Esse elemento narrativo não é algo identificado atualmente, mas foi observado por volta do ano de 335 a.C., com Aristóteles em suas anotações compiladas no livro chamado Poética. Ele diz: peripécia é uma mudança de direção contrária dos eventos. Ele chamava de peripécia, que significa passagem súbita de um estado a outro, acontecimento imprevisto. Peripécia é o ponto de virada. Para esclarecer visualmente, seria dessa forma: uma linha contínua onde você apresenta seu personagem e o mundo em que ele vive. Até agora nada aconteceu, mas quando entra o ponto de virada, a linha muda porque o personagem precisa resolver a situação imprevista e, para solucionar, ele precisa sair do lugar comum e avançar em outra direção. Para exemplificar na prática, analisemos o ponto de virada do filme Telefone Preto de 2022, dirigido por Scott Derrickson e roteirizado por Joe Hill, Scott Derrickson e Robert Cargill. E uma curiosidade, caso não saibam, o filme foi baseado no conto de Joe Hill, que é filho do Stephen King. Nesta análise dos pontos de virada terão spoilers, então se ainda não viu o filme, veja e depois volte. Caso não tenha problemas com isso, continue comigo. Pois bem, o filme começa e somos apresentados à rotina de Finney na escola e em casa. Por ele ser tímido e retraído, na escola os colegas caçoam dele e fazem tudo com ele. Ao contrário da irmã, Quinn, que é ousada e parte para cima. Toda essa rotina é a apresentação do mundo comum do personagem. Esse termo mundo comum posso falar em outro vídeo. Até o momento, nada de diferente aconteceu para que mudasse a rotina do protagonista Finney. A sumiço de amigos dele da escola e suspeita de um cara conhecido como sequestrador, mas não atingiu um protagonista e, portanto, sem mudança. E é aqui que entra a peripécia ou o ponto de virada que sacode o personagem e a história. Finney é sequestrado e fica preso num galpão com um misterioso mascarado. Aqui a vida de Finney muda completamente e para pior. Ou seja, aconteceu algo que não foi previsto e isso se chama ponto de virada. Se você notar no paradigma de Sid Field, há dois pontos de virada. Nesse caso é o primeiro. Essa ferramenta é fundamental para inserir o público nas complicações progressivas da história e isso engaja as pessoas a continuarem assistindo, porque elas se perguntam: será que ele vai sobreviver? Será que ele foge? Ou ele morre como os outros? Essas perguntas fazem parte da premissa dramática da qual falei no vídeo sobre atos. Clica no link acima para saber mais sobre os atos. O primeiro ponto de virada lança o protagonista a fundo no problema e o inicia na sua jornada. O segundo ponto de virada é uma falsa derrota e o protagonista deve enfrentar o seu maior medo. No caso de Finney, ele toma uma atitude drástica e consegue fugir do lugar. Nesse momento, é uma grande virada para o personagem e para a história, mas ele logo é recapturado pelo sequestrador. É a falsa derrota onde tudo parece estar perdido. Eis o segundo ponto de virada.
Como podem ver, essa técnica é crucial para que uma história se mantenha dinâmica e viva no decorrer do progresso da trama. Em outro vídeo, poderemos abordar sobre como criar pontos de virada para sua história. Uma coisa é identificar no paradigma, outra coisa é encaixá-la na sua história. Pronto, Narrátios! Eis o estudo sobre os pontos de virada de uma história e a importância dessa técnica para uma trama. Uma dica boa é praticar assistindo filmes e elencando os pontos de virada. Comenta aí embaixo para mim um filme e os pontos de virada inseridos nele. Vou ler os comentários e interagir com vocês. Galera, curte o canal, se inscreve e ativa o sininho para mais estudos sobre narrativa como esse. Até a próxima cena!